Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 24. Vamos ao texto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amados, que versículo forte, né? Mateus, capítulo 24, faz parte do chamado sermão escatológico de Jesus. E o que significa essa palavra escatologia, escatológico? São os últimos acontecimentos. Tudo começa quando os discípulos mostram a grandiosidade do templo e Jesus responde com uma declaração impactante, conforme o versículo 2 do mesmo capítulo 24 de Mateus. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Veja que os discípulos estavam mostrando o esplendor daquele templo, que era o maior sinal da religião judaica. E Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra. A partir disso, eles fazem 3 perguntas, conforme o versículo 3. Primeiro, quando isso vai acontecer? Segundo, qual será o sinal da tua vinda? E por último, qual será o final do fim dos tempos? Ou seja, Jesus está respondendo sobre destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Jesus também está falando sobre os últimos dias. Durante o capítulo 24, o fluxo a qual ele percorre, antes do versículo 24, Jesus já alerta. No versículo 5, sobre os falsos mestres. Do versículo 6 ao versículo 7, ele fala sobre guerras e crises. No versículo 9, ele fala sobre perseguição. E do versículo 10 ao versículo 12, nosso Senhor Jesus fala da apostasia. Ou seja, respondendo aquelas perguntas dos discípulos, de que quando isso haveria de acontecer, qual seria o sinal da vinda do Senhor e qual o sinal do fim dos tempos, Jesus mostra que seria gradual todos esses acontecimentos. Primeiro com a aparição de falsos mestres, depois guerras e crises, depois perseguição e por último apostasia. O engano aqui que Jesus coloca será tão convincente que quase enganaria até os escolhidos. O que significa essa frase, essa afirmação de Jesus, falsos cristos e falsos profetas? Falsos cristos são pessoas que alegam ser o Messias. A palavra Cristo significa ungido, então são homens ou mulheres, pessoas ou instituições que alegam ser o Messias ou assumem um papel de salvador espiritual. É importante ressaltar que historicamente isso já aconteceu várias vezes, especialmente antes e depois da destruição de Jerusalém. Agora, sobre os falsos profetas, são aqueles que falam em nome de Deus sem terem sido enviados. São aqueles que misturam verdade com erro e também usam de influência espiritual para enganar. E será que nos dias de hoje nós temos falsos cristos? Pessoas que se dizem ungidas para tal missão, mas não foram chamadas por Deus, porque o único Cristo Salvador é Jesus Cristo. Será que nos nossos dias há falsos profetas, meus irmãos? Eu vou deixar essa pergunta para os irmãos e a cargo da reflexão dos irmãos. Será que hoje há homens que falam em nome de Deus sem terem sido enviados? Será que hoje há homens que misturam a verdade com o erro, isso para satisfazer o seu bel prazer, para manter as suas influências, a sua postura? Será que hoje existem homens que usam da sua influência espiritual para enganar? Longe de mim aqui apontar dedos, mas que isso fica em cargo da reflexão de cada um agora. O interessante
é que o Senhor Jesus deixa claro que a apostasia será tão grande que esses falsos cristos e falsos profetas iriam realizar sinais e prodígios. Ou seja, nem sempre sinais e prodígios mostram que aquela pessoa é um profeta autêntico ou alguém enviado pelo Senhor autêntica. Aqui está um ponto muito importante. Jesus não nega que haverá manifestações sobrenaturais. E aliás, meus irmãos, estrutura, sinais, milagres, prodígios, essa não deve ser a nossa preocupação. Eu creio, meus irmãos, que nos últimos dias não vai faltar para nós estrutura. Não vai faltar para nós lugares para alugar, lugares para nos reunir, estrutura, som bom, telão bom, cadeira boa. Não vai faltar prodígios e sinais, mas vai faltar verdade. Mas vai faltar o Espírito Santo de Deus junto àqueles que estão realizando estes sinais. Ou seja, nem todo milagre confirma Deus. Alguns podem até servir de engano. Por isso, meu irmão, cuidado. Eu vou em determinado lugar porque lá você tem que ver, tem prodígio, tem milagre. Mas tem a centralidade do Evangelho. Tem um anúncio da palavra nos convidando a nos converter. Tem um anúncio da palavra nos convidando a abandonar a nossa natureza pecaminosa e assumir o compromisso de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aliás, o que tem sido o motivo pelo qual congregamos sinais e prodígios, aqui o Senhor está dizendo que os falsos cristos, os falsos profetas irão realizar grandes sinais e prodígios, mas que esses sinais e que esses prodígios não têm como objetivo revelar o Cristo, revelar a graça, mas sim revelar a perdição, levar muitos a se perder. Isso conecta também com outros textos, como por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, fala de sinais com poder enganador, e que nós precisamos estar atentos. A palavra do Senhor diz sobre discernimento dos espíritos. Ela fala para você não acreditar em todos, mas provar aos espíritos. Apocalipse capítulo 13, do 13 ao 14, sinais usados para seduzir. Apocalipse é um livro escatológico, é um livro que prova a vitória de Cristo sobre o pecado, o reinado do Senhor eterno, mas lá deixa claro que muitos sinais irão seduzir aos homens de Deus. E veja o que diz a palavra: enganará até os escolhidos. Então, meus amados, pensem comigo. Onde estará esses falsos cristos e esses falsos profetas, se não dentro das nossas comunidades de fé? Porque se diz a palavra que ele enganará até os escolhidos, de certo não será alguém que levantará suspeita, mas será alguém com face agradável, com palavras doces, com uma postura aparente de autoridade, de moralidade, de valores cristãos, que realizará prodígios, sinais no nome do Senhor, mas que no final será para a perdição de muitos. A chave principal aqui do contexto é: o foco de Jesus não é causar medo, mas é gerar em mim e em você vigilância. Tanto que ele reforça logo depois, em Mateus capítulo 24, versículo 25. Vede, eu vou-lo tenho dito. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu já avisei vocês, então fiquem atentos. Eu já avisei vocês, então fiquem atentos. Mateus capítulo 24, versículo 24, amados, está dentro de um ensino sobre tempos de crise e instabilidade, de crescimento do engano religioso, aparência espiritual descolada da verdade, sem verdade, e por isso uma necessidade de vigilância constante dos que estão fora, não de nós que estamos dentro.
A vigilância é constante. É um chamado para todo momento nós estarmos atentos com aquilo que é pregado, com aquilo que é realizado. Atentos para nós observarmos se aquilo que é pregado corresponde ao que é vivido. Se aqueles sinais que são realizados correspondem com a realidade. Esse versículo faz parte do sermão escatológico de Jesus, quando ele fala sobre os sinais do fim dos tempos. Aqui ele alerta sobre engano espiritual, algo que não viria apenas de fora, mas também de dentro do ambiente religioso, ou seja, nem tudo que parece espiritual, amados, vem de Deus. Vou repetir, nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Agora, qual a lição para o dia de hoje? A lição aqui eu creio que é clara. Nem todo milagre é verdade, é preciso discernimento. Vivemos um tempo onde muitas vozes falam em nome de Deus, muitos sinais têm nos impressionado, como diz a palavra, impressionam até os escolhidos. Temos vivido um tempo onde muitas mensagens emocionam, mas Jesus não nos mandou seguir sinais, e sim discernir a verdade. O perigo não está apenas no erro evidente. O perigo não está naquilo apenas que os nossos olhos veem, mas no erro que se parece com a verdade. Então, uma aplicação prática, teste tudo pela palavra. Não aceite algo só porque é bonito, porque é forte, porque é popular, porque aparenta ter poder. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retém o bem. Examine tudo e fique apenas com aquilo que é bom, aquilo que é bem. Segundo ponto, permaneça firme na verdade. Quem está firmado na verdade não é facilmente enganado. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui a verdade não é apenas uma ideia, então ela não é subjetiva. Então a verdade aqui, para ser conhecida, ela é uma pessoa. Então, ora, se algo está sendo feito descolado da mensagem primária de Cristo Jesus, não carrega a totalidade da verdade. Por mais que alguém diga que essa é a verdade, mas a verdade para nós é uma pessoa, é Cristo Jesus. E por último, desenvolva discernimento espiritual. Nós estamos falando de prodígios, de milagres, de profetas, de pessoas aparentemente ungidas. Então, diante disso, o que fazer, pastor? Discernimento espiritual. E discernimento não é dom apenas, é também maturidade. Por conta da nossa falta de maturidade, os falsos profetas, os falsos cristos, têm ganhado seu espaço. Hebreus capítulo 5, versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Olha o que ele diz, as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Uma criança não tem as faculdades exercitadas. Agora o adulto, e aqui eu não estou falando apenas de idade biológica, mas maturidade. Então aquele cristão, discípulo, homem de Deus, maduro espiritualmente, ele consegue discernir tanto bem quanto mal. Por quê? Porque as suas faculdades já foram exercitadas. Amados, não é sobre medo, é sobre vigilância. Nem tudo que manifesta poder revela a verdade. O critério de Deus é a palavra, não a aparência. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia e pedimos, Senhor, que a tua presença permaneça conosco, a tua presença que é a verdade, que é ordem, a tua presença, ó Deus, que não se manifesta apenas em coisas grandiosas, miraculosas, mas também em uma brisa suave, também em uma voz, também se manifesta no teu Santo Espírito que nos leva para o centro da tua vontade e do teu propósito. Nos ajude, Senhor. Ah, Senhor, gera em nossas comunidades de fé maturidade espiritual.
para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Nos ajude, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos dê maturidade e clareza. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.